Only me, only me. All things are only me, only me, only me. All things are only. Momento de meditação. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O homem, Adão, tomou a vida e a converteu em morte. Mas este homem, Jesus, tomou a morte e a converteu em vida. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. O profeta de Deus, o irmão William Mário Branham, na mensagem As 7 Eras da Igreja, a Era de Esmirna, na página 94 a seguir, o profeta diz, Apocalipse 2:8 diz: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ora, isto não são palavras de um homem. Um mero homem, pudesse ele falar da sepultura, diria: Eu sou o primeiro e o último, que fui vivo e estou morto. A primeira coisa que acontece a um homem é que ele nasce, está vivo. A última coisa que acontece é que ele morre. Portanto, este não é um homem falando. Este é
a deidade. O homem Adão tomou a vida e a converteu em morte. Mas este homem, Jesus, tomou a morte e a converteu em vida. Adão tomou a inocência e a converteu em culpa. Este tomou a culpa e a converteu em justiça. Adão tomou um paraíso e o converteu num imenso e agreste deserto. Porém, este está voltando para converter uma terra oscilante e cambaleante com a destruição no outro Éden. Adão tomou uma vida de comunhão e alegria com Deus e a converteu num deserto de trevas espirituais que causou todo o pecado, decadência moral, dor, sofrimento, desilusão e corrupção que guerreia dentro das almas dos homens. Mas este, a partir de toda a morte trágica e degradação que preencheu a humanidade, causou uma vida de justiça e beleza, de forma que, assim como o pecado uma vez reinou na morte, também os homens pudessem agora reinar com justiça por a saber, Jesus Cristo. E não é assim como a ofensa, embora em verdade ela fosse terrível, porém agora muito mais é o seu dom para a vida eterna. E aqui está ele andando no meio daqueles a quem redimiu, a saber, sua igreja. E o que eram aqueles que foram redimidos? Não eram muitos como Paulo, assassinos e corruptores, não eram muitos como o ladrão moribundo, saqueadores e homicidas, todos troféu de sua graça, todos trazidos de volta da morte, todos vivificados em Cristo Jesus, o Senhor. Eu não sei se você notou a saudação, a primeira era, e depois notou a desta era. Simplesmente coloque-as juntas. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio das igrejas. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Esta é a mesma e única pessoa, e ele nos está deixando saber que a igreja é sua, como a semente do fruto está no meio do fruto, assim está ele, a semente real, no meio da igreja. Como só a semente tem vida em si, assim é ele, o autor da vida para a igreja. O seu andar significa o seu incansável cuidado por ela. Ele é o sumo pastor, zelando pelos seus. Esse é o seu direito, pois ele comprou essa igreja com seu próprio sangue. Esse sangue é o sangue de Deus. Aquele que possui essa igreja é Deus, o próprio Deus. Ele é o primeiro e o último. Esse título implica eternidade. Ele foi morto e reviveu. Ele pagou o preço de maneira que ele tem exclusiva posse do templo de Deus. Ele o governa, ele é adorado
nele ele se ressente de qualquer um que assuma a direção de seu domínio e autoridade, sem dúvida, a razão pela qual ele se apresenta a cada era como a deidade é para divertir e confortar as pessoas. Ele adverte a falsa vinha e conforta a verdadeira vinha. Este é o único verdadeiro Deus, Todo-Poderoso. Ouça, ó, e viva. Condições da era. Apocalipse 2:9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. A chave para esta era é, evidentemente, a tribulação. Se houve tribulação na primeira era, eis agora predita uma tribulação intensificada durante toda a segunda era. Não há dúvida de que as seguintes palavras de Paulo referiram-se à multidão de cristãos onde quer que estivessem no mundo e em cada era. Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 38. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serem iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A mera associação de pessoas de bom coração com o verdadeiro crente poderia muito bem acarretar a morte em troca da bondade deles. Agora o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: eu sei, lá está Ele andando no meio de seu povo, lá está Ele, o sumo pastor do rebanho. Porém, Ele retém a perseguição? Ele detém a tribulação? Não, Ele não o faz. Ele simplesmente diz: eu sei a tua tribulação. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento. Que pedra de tropeço isto é para tantas pessoas. Como Israel, elas têm dúvidas se Deus realmente as ama. Como pode Deus ser justo
e amoroso se ele fica de lado e observa seu povo sofrer? Isso é o que eles perguntaram em Malaquias 1:1-3. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja você, eles não podiam compreender o amor de Deus. Ele pensava que amor significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que amor significava um bebê com cuidado dos pais. Mas Deus disse que seu amor era amor eletivo. A prova do seu amor é a eleição, visto que não importava o que acontecesse, seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação. Por vos ter Deus elegido para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, Ele pode entregar você à morte, como Ele fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento, como Ele fez com Jó. Essa é prerrogativa dEle. Ele é soberano, mas tudo é com um propósito. Se Ele não tivesse um propósito, então Ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e firmados, como disse Jó: Ele cuida de nós. Jó 23:6. Veja você, Ele próprio padeceu, Ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Hebreus 5:8-9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento, para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegasse a um lugar de perfeição, porque ele quis isto. Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a prova da vossa fé, obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Porque ele fica de lado, a razão encontra-se em Romanos, capítulo 8, versículo 17 e 18. E se nós somos filhos,
somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, a menos que padecemos com Ele, não podemos reinar com Ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico, porém o poder com o caráter é apto para governar. E uma vez que Ele quer compartilhar conosco até o seu trono, na mesma base em que Ele venceu e está sentado no trono de seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentarmos com Ele. E a pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando Ele vier. Oh, que tesouro estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.